Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita paz. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, nosso tema aqui é: para que serve a história? Vamos refletir um pouco, na visão de alguns historiadores, para que serve essa disciplina. Para Khaldun, a história é o registro da sociedade humana e das mudanças societais presentes nas revoluções, nas insurreições, nas revoltas, nos partidos, nas democracias, nas religiões, onde participam pessoas lutando entre si por objetivos diversos. Nesse sentido, a história se faz presente em diferentes tipos de ocupações que marcam as transformações, as mudanças, as alterações sofridas no interior da sociedade humana. A história, desde Heródoto, lá na Grécia Antiga, sempre esteve a serviço dos governantes e dos grandes sistemas. Até o fim do século XVIII, a história vinculava o seu interesse em explicar os fatos significativos e heróicos e relacioná-lo entre si. Por exemplo, a construção do mito e do herói, como por exemplo Júlio César, Napoleão Bonaparte, Carlos Magno e tantos outros. No florescer do século XIX, o nacionalismo foi a mola propulsora para pensar e escrever a história, que passou por grandes mudanças com o positivismo, com o marxismo, com o anarquismo, com o utopismo cristão e várias outras modos de enxergar, o pensar ou fazer história. No século XX, o século das guerras, como gosta de chamar Hobsbawm, a história enquanto ciência passou a valorizar mais as relações econômicas, políticas, sociais e culturais, configurando em seu interior uma possibilidade interpretativa do passado. Assim, a história ganhou papel interno no campo econômico, no campo social, no campo da luta entre a burguesia e o proletariado e assim por diante. Nesse sentido, o papel da história é interpretar a sociedade humana e o passado, situando os fatos, as narrativas, o tempo, o espaço, a construção do conhecimento, ou seja, sob um olhar de um conjunto de campos, saberes, divisões, interpretações, paradigmas e assim por diante. Mas a pergunta: afinal, para que serve a história? Na visão de Ranier, a história tem a missão de revelar a verdade mais próxima possível. A interpretação, a análise, deve buscar o campo de uma verdade, não de uma verdade absoluta, mas da verdade possível naquele momento. Assim, em sua interpretação, o historiador deve mostrar que os objetos de estudo do passado não pensam, não sentem, não acreditam da mesma forma através do tempo e do espaço. Segundo Hobsbawm, a história serve como uma forma analítica de ver o mundo, em sua construção e em seu processo de desenvolvimento. Assim, a história deve perceber o pensar do progressista e do conservador, dentro de um olhar sistêmico. Sendo assim, a história tem a missão real de apresentar o passado e afastar sempre de uma mitologia muito presente no contexto atual. O historiador George Dubé, ao responder a pergunta para que serve a história, ele coloca que a história serve, antes de tudo, como um divertimento, um deleite, um serviço. O historiador sempre escreveu por prazer,
por dar prazer aos outros, mas também é verdade que a história sempre desempenhou uma função ideológica, que foi virando ao longo do tempo, ou seja, a história serve como elemento ideológico e tem o objetivo determinado em sua estruturação e dentro de uma conjuntura do momento. Outro historiador que vai responder a pergunta para que serve a história é Carlos Ginzburg. A história é como a química antes de Boole, ou a matemática antes de Euclides. Ou seja, não houve ainda dentro da história um Galileu, um Newton, que criasse um paradigma, um método. Talvez nem haja, vai citar Carlos Ginzburg, pois os historiadores podem dizer muitas coisas distintas, conflitantes, diferentes e ainda ser considerado profissional da história. Na visão de Ricardo Costa, a resposta da pergunta para que serve a história deve dar conta de uma sequência de conceitos como, por exemplo, política, economia, cultura, continuidade, ruptura, povo, ideologia, vencidos, vencedores e tantos outros conceitos, tanto da filosofia como da sociologia, que são utilizados por historiadores. Ainda sobre a pergunta, Ricardo Costa afirma que ela deixa implícita ou implícita a sua resposta. A própria pergunta deixa implícita a sua resposta. Assim, a história serve para cada um na medida de sua visão de mundo, de seus valores que balizam os atos de cada homem e a mentalidade de cada sociedade. Em minha pobre opinião, enquanto professor, enquanto historiador, sobre a pergunta para que serve a história, devo lembrar que em todo início de ano busco responder essa pergunta para mim, enquanto homem, enquanto historiador, e para meus alunos. Desse modo, a história serve para entender as continuidades e as rupturas promovidas pela humanidade, além de servir como estratos ideológicos de governos e indivíduos na formação de valores e de condutas sociais. Assim, a história se torna real quando ensina a enxergar o presente, mas sem perder de vista o passado vivido. Enfim, a história é um conhecimento que liberta e que oprime em sua formatação. Todavia, Ricardo Costa coloca de forma extraordinária que quem ama a história sempre amou as pessoas e não está nem nunca esteve em crise, pois aprendeu que a história é um todo complexo que envolve o eu, o ele e o nós da humanidade. E a crise se transforma em gozo, em deleite, ou seja, em parte de um mundo imenso que deve virar prazer, o verdadeiro prazer de conhecer, que é o prazer que responde à pergunta: para que fazer história? É isso aí, vamos que vamos, dê um joinha e a vida segue.